Olá, hoje venho falar-vos de O Poder do Cão, de Thomas Savage. Isto vai sair muito mais tarde, com certeza, do que o reel que eu fiz ainda esta semana para o Instagram. Eu já falei sobre este livro um bocadinho nessa rede social, no Instagram, mas como eu disse lá, eu gostava de falar um bocadinho mais profundamente e provavelmente com spoilers sobre este livro. Eu vi o filme há muitos anos atrás, eu acho que foi logo na estreia, ou no ano pelo menos de estreia. Na altura eu achei a premissa muito intrigante e lá está, a diretora Jane Campion. Eu já tinha visto O Piano, eu acho que é O Piano que se chama, um filme dela que lindo, e a banda sonora e tudo mais é simplesmente espetacular. Eu tinha adorado esse filme, já é antiguinho, mas eu sempre fui, ultimamente nem tanto, mas sempre fui uma devoradora de filmes e séries. E tinha visto esse da Jane Campion e quando vi, e aparentemente pelo menos é o que eu tenho em memória, ela faz filmes de 10 anos em 10 anos ou algo do género, tipo de década em década, qualquer coisa assim. Portanto, ela não é muito prolífica, acho que é o termo, mas quando os faz obras de arte, pelo menos para algumas pessoas, eu inclusive. E ela fez um filme baseado neste livro, O Poder do Cão. Tem atores como Benedict Cumberbatch, Kristen Dunst, enfim, mas estamos aqui. Eu vou falar um bocadinho sobre o filme também, no sentido de fazer comparação. Comparação, ou pelo menos falar um bocadinho sobre, acho que também seria interessante. Falando sobre o livro, então eu vou ver aqui as minhas notas, por isso desculpem-me se eu estiver a olhar aqui para o meu ecrã de computador, mas só para eu, porque eu já li isto, portanto, nós estamos em março de 2026, no final de março de 2026, mas eu já li este livro em fevereiro e passou bastante tempo, bastantes semanas, até eu vir falar sobre ele no Instagram, esta semana, não é? E agora este vídeo. Este autor começa-nos por apresentar dois irmãos, o Phil e o George. Eles têm um rancho que é dos seus pais. Phil já tem 40 anos, ou 40 e picos, e George é cerca de 3 anos mais novo que ele, portanto está nos finais dos seus 30. Eles são Phil e George Burbank. São tidos como família de posses, não é? Tem um rancho, tem gado, têm esse negócio, não é? E são eles que neste momento estão a liderar os negócios da família, não é? O Phil é um homem muito inteligente, ou é descrito como tal, e mesmo pelas falas que ele tem, ele é um bocado seco, ácido, reservado, muito preconceituoso no sentido muito. Julga muitas pessoas, tem assim. Gosta de fazer uma espécie de jogo mental com as pessoas, no entanto, com os seus colaboradores, não é? Pessoas, homens que trabalham com eles no rancho, a quem eles pagam para tratar do gado e pastar o gado e tudo mais. Ele é muito terra a terra, portanto ele é como se fosse duas faces, de certa forma, ou como é que eu ia te explicar? Ele tem as suas máscaras, digamos assim, talvez seja por aí a melhor maneira de eu o descrever. Ele é daquele tipo de que não gosta que as pessoas saibam que ele toma banho, por exemplo. Ele vai ao riacho da propriedade, que é quase desconhecido de toda a gente, exceto dele e de George. Eles iam para lá em crianças e ele refresca-se então nesse riacho, nesse lago. No entanto, anda sempre quase sempre com a mesma roupa todos os dias, que obviamente devido ao trabalho está sempre bastante suja, mas ele gosta desse ar rude, desse ar rancheiro, desse ar quase como não mostrar a sua vantagem a nível social. Ele é mais embora claro que não o é, porque ele é filho de quem é e tem um rancho com o irmão e tudo mais. Ele é aquele que no rancho
trabalha com o gado diretamente, castração, pasto, lidar com o couro, trabalhar couro. Ele gosta muito, e aqui é muito referido, que ele faz questão de trabalhar sem luvas, por exemplo, mexer em cordas no puxo e tudo mais, sem luvas, ou seja, as suas mãos estão muito calejadas, são mãos de trabalho mesmo. É feito aqui um comentário em como, portanto, homens que trabalham com ele, a querendo imitá-lo, também tentaram trabalhar sem luvas, mas viram que isso era muito doloroso. Mas ele então tem muito orgulho nesse facto, portanto, pequenas coisas assim, ele é um bocadinho caprichoso nesse sentido e um bocadinho picuinhas, não sei se é o termo, mas tem os seus caprichos e o seu nariz empinado, de certa forma, neste tipo de coisas, neste tipo de minúcias. Por exemplo, é comentado que, ou é descrito aqui, que o Jorge é um homem mais simples, um homem mais pacato, um homem que tem a sua rotina muito bem formada, muito calibrada, no sentido que faz quase todas as mesmas coisas todos os dias, enquanto que Phil, e o próprio Phil acaba por fazer aqui ou ter aqui uma percepção, mostrar-nos a sua percepção sobre o irmão, em como, comparativamente, ele mantém a mente ocupada, dilo mesmo assim, não é? Mantém a mente ocupada, lê, toca música, um instrumento musical, coleciona coisas, interessa-se por leitura, por cultura, embora lá está, não o mostra a todos, não é? Isso é algo muito dele, ele fala sozinho e para ele, não no sentido de se vangloriar sobre isso, mas mantém a mente ocupada, ou seja, ele é uma pessoa muito ativa a nível mental, embora também seja um homem de trabalho, não é? Ele tem essas duas vertentes. O Jorge, por outro lado, é um homem que tem o seu jornal, que gosta muito de ler, ao qual paga todos os meses para vir ter a sua casa ao rancho, e ele lê meticulosamente, mas é um jornal que para Phil não tem qualquer tipo de desafio mental, é como se fosse ler banda desenhada ou algo do género. Não querendo menosprezar, mas no sentido de ser algo leve, ser algo pouco desafiador, não é? E Phil gosta de desafio, Phil é muito diferente de George nesse sentido. Então há aqui esta dicotomia entre os irmãos. No entanto, eles aparentemente dão-se bem. Não que haja competitividade ou haja aqui qualquer tipo de menosprezo ou minimização de um para o outro. Eles dão-se bem e funcionam muito bem a gerir o rancho. Aqui no meio depois temos a história, portanto isto está dividido em capítulos, os capítulos são mais ou menos curtos até, o que torna a leitura bastante, eu falo por mim, eu gosto de capítulos curtos, torna a leitura bastante dinâmica e dá assim uns fôlegos durante a leitura. Temos aqui Johnny, que é na altura em que começamos a ler o capítulo, em que começa a falar sobre Johnny, ele é um estudante de medicina, está a acabar a licenciatura, o curso. Eu não falei, mas isto passa-se no oeste dos Estados Unidos. Curiosamente, eu até fiz aqui um pequeno mapa, porque na altura, quando eu comecei a ler e começou a falar de, por exemplo, que as cartas para os colaboradores do Phil e George, que trabalham no rancho deles, que, por exemplo, eles recebiam pacotes e cartas, portanto, correio, vindo de Seattle e Portland, e eu tive que ir ao mapa, não é? Eu não sou grande conhecedora a nível de... Eu troco muito os estados dos Estados Unidos. Sim, isto passa-se nos Estados Unidos, eu também não tinha referido isso. Mas isto é algures. Eu acho que mais para a frente aqui vai haver a localização direta e explícita de onde a narrativa se passa, onde fica o rancho dos Burbank, mas no início, eu não sei porque é que não coloquei um post-it a marcar essa passagem, só tenho aqui isto no início, que é o que eu me lembro.
Fala aqui na fonte do rio Missouri, que eu até aqui anotei depois de fazer uma pesquisa que ficaria no sudoeste do Montana e, portanto, isto passará algures entre Washington, Montana, Oregon ou Idaho, que vai de encontro também à experiência do próprio autor, porque Thomas Savage nasceu no Utah, depois foi para um rancho que era do seu padrasto, no Montana, portanto, o oeste dos Estados Unidos, lá está, algures por ali ele teve a sua inspiração, quer para a paisagem, quer para o tipo, a questão do rancho e tudo mais. Ele trabalhou com o seu padrasto nesse rancho. Isto é só da pequena bio que eu tenho aqui na orelha desta edição da ASA. É um autor norte-americano, estadunidense e é tido também como um autor clássico já, ou pelo menos muito renomado nos Estados Unidos. E então, como eu estava a dizer, Johnny é então um estudante de medicina, está a terminar o curso, mas ele é descrito, ou há aqui passagens e conversas entre ele e professores e a compará-lo a outros colegas de curso, que Johnny não é propriamente um aluno brilhante, ou se calhar provavelmente as suas perspectivas de trabalho também não serão propriamente muito promissoras, visto que ele estava num hospital, penso eu, se eu estiver a dizer alguma coisa fora do sítio, digam aí nos comentários. Ele queria ficar no hospital, mas o facto é que depois o diretor não quis ficar com ele a trabalhar lá e basicamente o conselho que lhe deram foi para ele ir trabalhar como médico de cidade, algures no interior. Pronto, lá está. Claro que para a comunidade ter um médico disponível para cuidar das pessoas é ótimo e não é um demérito, mas a nível académico, a nível de pares, isso de certa forma foi um desprestígio para Johnny. No entanto, ele conhece Rose, uma rapariga que ele acha muito bonita e namora-se por ela. Casam, vão viver juntos então para uma cidade no interior, penso que é Beach, que eles dizem. Eu, muito francamente, eu tentei pesquisar, mas eu não encontrei a cidade que ele aqui fala. Não sei se já existiu na altura em que o escritor escreveu este livro ou se é ficcionada, porque este livro é de 67, mas eu penso que a narrativa passa-se também antes ali meados de década de 10, 1910, 1920. Só que Johnny tem um problema com o álcool. Eventualmente eles têm um filho chamado Peter. Depois mostra ali um bocadinho da vida deles. Eles compram um estabelecimento que é um hotel chamado The Inn, em que eles fazem então, portanto, ele continua com a sua prática de medicina e ao mesmo tempo mantêm em funcionamento esse hotel, esse hotel, penso que é da forma que está traduzido aqui, mas a verdade é que, pronto, não é dito explicitamente, mas o facto é que Johnny tem ali algumas questões de, se calhar, a afirmação pessoal ou de satisfação pessoal a nível profissional e de vida por si só. Embora ele goste muito da sua esposa e ama o filho e tudo mais. Depois temos aqui uma cena com Johnny, pronto, já como se diz no bom português, já não estava sozinho, não é verdade? E ele estava num bar ou numa tasca, digamos assim, pronto, lá ao balcão, não é? A beber álcool e ele quer-se, pronto, já não estando no seu perfeito juízo, digamos assim, mostra-se um bocado arrogante no sentido de começar a falar, não sei se é em grego ou em latim, porque ele aprendeu isso na universidade e pronto, quer dar ali uma de superioridade, tendo em conta, pronto, o estado
em que ele estava, já não estava em si, não é? É abordado por um homem que estava lá, que a gente nunca chega a saber quem é, mas acabamos por saber quem é na verdade, que o desafia, porque afinal aquele homem, parecendo um rude, mais um rancheiro, ou mais um trabalhador do rancho que estava lá, afinal, também sabia grego, ou também sabia latim, uma dessas línguas, e sabia muito bem o que é que ele estava a dizer, e há ali um esmurraço que acontece na cara de Johnny, que acaba por ser o ponto de viragem na vida dele e na vida da família dele. Portanto, há aqui esta descrição assim do dia a dia, das paisagens, do trabalho no rancho, da vida de Johnny e de Rose. Eventualmente também acaba por aparecer aqui uma passagem com uma família de ameríndios que viviam, nesta altura já viviam numa reserva, mas o pai, portanto o pai de uma criança, de um menino, queria mostrar, porque entretanto contaram histórias à criança e a criança falava muito em ver as terras do avô, ver as terras do chefe, que era o chefe da tribo, e só que na altura, lá está, nesta era um bocadinho conturbada quanto à questão social na América, eles não deveriam ou não podiam sair da reserva sem permissão, mas eles acabam por fazer, pai e filho acabam por fazer essa viagem e, obviamente, de quem eram as terras que anteriormente eram da tribo, dos Burbank, o rancho dos Burbank. Claro que há ali um encontro entre o pai da criança e o Phil. Entretanto, aqui, voltando um bocadinho atrás, há aqui uma frase que diz Phil via George. E era isso que eu estava a falar há bocadinho, em como os irmãos são diferentes. E há muito essa recorrência de descrições e de afirmações em como um irmão é de uma forma e o outro é de outra. O Jorge era mais empático, tinha mais, se calhar, coração mole, digamos assim. Não estou a dizer isto como se isso fosse algo mau, pelo contrário, ele tinha mais emoção, mais sentimento, se calhar, pelo e metia-se, se calhar, mais nas botas dos outros, portanto sentia o que o outro poderia estar a sentir, enquanto Phil, a gente vai percebendo que Phil também aqui protegia-se de certa forma, ele tinha este tipo de comportamentos um bocadinho mais agressivos e mais ácidos e mais sarcásticos e mais a roçar não, a ser mal educado, sim, com as pessoas, quase como uma capa mesmo, a fazer se calhar algo porque, lá está, aos olhos da sociedade à altura, ele poderia ser algo que não fosse bem visto, não é? Mas depois aqui temos o cruzamento entre a vida de Rose, o filho de Rose, Peter, e os Burbank. Portanto, talvez mais não vá contar, senão também tira a graça de ler o livro, mas há aqui uma personagem que nunca chega a ser bem desenvolvida, ou que acontece o mesmo no filme, mas eu acho que no filme há um bocadinho mais de cenas com esse Old Tom que afeta muito e de quem Phil fala muito, enquanto que no livro é mencionado uma vez ou outra, mas não há propriamente aqui uma ligação entre ele e Phil e como foi importante para Phil. Fica meio que no ar, assim, de passagem, o que eu achei curioso. Jane Campion deu bastante importância a esse Old Tom. É como se fosse uma figura de quem Phil tem muita admiração, uma pessoa de quem Phil tem muita admiração, e está constantemente a mencioná-lo ou a trazê-lo à baila em conversas e por aí fora. Peter, o filho de Rose, aqui vai ter um papel crucial. A sua personalidade é curiosa porque, devido às circunstâncias que depois acontecem, pronto, na vida dele e de Rose também, mas Peter vai ter aqui um papel
que vai, de certa forma, salvar a mãe. Quem leu, não me entenda mal, não quero dizer com isto salvar a mãe da condição a que ela estava a chegar. Pronto, não quero ser mal entendida, mas não consigo agora expressar-me de outra forma. Isto porque, e aqui sim é muito vincado, que Peter tinha na sua cabeça muito. Tinha muita admiração pelo pai dele, Johnny, e ficou com uma coisa que ele lhe disse, que a forma de tu mostrares que amas alguém é tirar-lhe os obstáculos ou fazer com que os obstáculos da vida dessas pessoas desapareçam, algo assim. E ele vai levar isso muito à letra, porque Rose também vai lutar contra o alcoolismo, devido a várias razões, havendo uma pessoa ali no meio que é basicamente a causa disso. Aqui lá está, há a diferenciação entre personalidades, que eu achei muito curioso e muito bem feito pelo autor, que foi mostrar como cada uma das personagens tem a sua forma de ser, a sua forma de estar, a sua forma de lidar com pressão, de lidar com a vida, de lidar com os seus demónios interiores, ou simplesmente até a cognição com que nasceram, o temperamento com que nasceram e como isso afeta a forma como se comportam e como lidam com as coisas e com os outros. Phil, como eu descrevi já há pouco, ácido, inteligente, sarcástico, mal educado, não é? Jorge, mais, se calhar, digamos, mais passivo, mais simples, mais terra a terra, mas mais pacato, mais morno, não é? Digamos assim. Rose, sensível, também tendo em conta a circunstância que aconteceu na vida dela, fragilizada, insegura. Aqui também fala um bocadinho sobre a questão do facto dela ser mulher e da sua época e em como a sua vida se calhar tomou um rumo que não teria sido propriamente o que ela queria. Não que ela não gostasse de Johnny, não estou a falar do casamento, mas pronto, a vida dela, enfim, e como ela acabou por ficar. E Peter, um rapaz também inteligentíssimo, que seguiu as pisadas do pai e seguiu medicina. Ele é muito aferrado às pisadas do pai e quer seguir também. Ele tem livros do pai e lê-os afincadamente e gosta também de cultivar conhecimento. E vai ser a partir desse conhecimento que ele vai adquirindo que depois ele vai concretizar determinada coisa que vai concluir o livro, não é? Falando sobre o filme, curiosamente, senti mais visceralmente o filme do que o livro. Não sei se por ter visto o filme primeiro, então ficou aquilo na minha cabeça, mas também já tive outras situações em que vi primeiro o filme, li o livro e acabei por gostar mais do livro. Portanto, tudo é subjetivo e neste caso, por acaso, sinto que o filme teve aqui focou-se em determinadas coisas que eu acho que foram mais, como é que eu ia te explicar? Que eu não senti tanto no livro e senti no filme, como o Old Tom, essa personagem mítica, não sei o quê, e depois a questão do cão na montanha, a forma do cão na montanha que mais ninguém via a não ser Phil, e depois Peter, afinal também via o cão na montanha, e Phil ficou muito admirado e muito uau, não é? Embora não demonstrasse, mas sentiu como é que alguém conseguia ver o que ele via também, não é? Pronto, enfim. E depois há aqui toda uma relação entre Phil e Peter, há no livro também, mas lá está, no filme, acho que está muito mais desenvolvido no ecrã. Lá está, não sei, há outra, é como se fosse outra dimensão, há aqui uma elevação a nível do filme, na minha opinião, que a prestação do Benedict Cumberbatch acho que é fenomenal. Ele retrata Phil, ou protagoniza Phil, e acho que está fenomenal. O ator que escolheram para Peter, eu não sei o nome dele, mas um jovem na altura, também muito on point.
Portanto, o que é que eu posso dizer? Eu gostei muito do livro, mas eu penso que o filme, eu acho que deviam complementar, se quiserem pegar neste livro, nesta história, leiam o livro sim, claro, mas vejam o filme a seguir, porque, na minha opinião, isto se calhar não vai ser o mesmo para vocês, com certeza, mas na minha opinião, eu acho que o filme dá um up, dá mais um extra, assim, de emoção, e de certas passagens que, não sei, parece que no livro não foi a mesma coisa. Pronto, talvez seja mesmo algo muito pessoal. Mas lá está, uma coisa que eu queria deixar aqui também, que eu achei curioso face à época em que este livro foi escrito, foi o facto de Phil, no final, a gente vir a desvendar, não é? Ou a descobrir, mas fica tudo na subtileza que provavelmente ele era homossexual e muito provavelmente todos aqueles comportamentos que ele tinha, mas isto fica nas entrelinhas, nada disto é explícito, nada disto é descrito. O autor não se demora nisto, é uma passagem e vocês que subinterpretem o que vocês entenderem, não é? Vocês, nós, leitores. E curiosamente, eu pensei isso, pelo menos, que toda aquela parte forte, sem luvas e tudo mais, que era de facto se calhar uma fachada para se proteger, embora ele por si, de personalidade, pudesse ter já ali algumas questões já por si só, naturalmente, mas penso que sim, que a sua natureza, não é? Talvez tenha potenciado ainda mais essas características mais ácidas, mais sarcásticas, mais provocatórias nos outros. Pronto, e é uma história triste, é uma história, pedaços de vida, não é? Quer dizer, não sei, aqui tem frustrações de vida, penso eu que também é isso. Embora tenha um culminar feliz para uns, não tão feliz para outros, enfim, feliz para uns, bem entendido, no sentido de solucionar uma questão que para essas pessoas estava a ser um problema, porque não estavam a conseguir lidar. Mas claro que tem o seu quê de moralidade aqui também muito presente. Gostei muito. Gostava de, como eu referi isto no meu reel. Eu já referi isto, mas tem aqui uma passagem dos Salmos que eu penso que, lá está, é o que dá o nome ao livro. Livra-me da espada e a minha vida do poder do cão. Isto só vem corroborar a minha ideia de fazer a leitura da Bíblia de cabo a rabo, é assim que se diz, penso eu. Para ter assim este tipo de referências, claro, obviamente não é que eu vá decorar as passagens todas da Bíblia, pelo amor de Deus, não é? Não é isso, eu não sou nenhum robô, não é? E não tenho esse tipo de memória, mas ficar pelo menos com uma ideia e lá está, estes livros mais clássicos, ou sim, sim, acho que posso dizer isso, livros mais clássicos, livros mais renomados, que muitas vezes, e lá está, estou a falar do mundo ocidental também, não é? Pronto, mas que baseiam-se muito em questões ou histórias ou referências ou passagens ou da Bíblia, penso que seria uma adição a nível de repertório mental, não é? Muito vasto e muito importante. Pelo menos eu assim o acho. Toda esta questão da moralidade e aqui também há esta questão, se os meios justificam os fins. Penso que posso dizer isso. Mais não digo, mas sim, como é que eu ia dizer? Isto não tem nada não há aqui glamouroso, não há aqui glamour, não há aqui romantização das coisas ou fantasticamente ou fantasiar a vida. Não, não há nada disso. Aqui é cru. É vida em cru. É frustrações, pessoas a ser pessoas, pessoas com as suas falhas, pessoas com os seus defeitos, pessoas com coisas que
se calhar querem esconder, então formam capas, como eu estou a repetir isto muitas vezes, eu sei. Pessoas que usam o seu conhecimento para, se calhar, fazer o bem com reticências. Enfim, há aqui muito questão de desenvolvimento de personagens e de personalidades que eu gostei muito, mas realmente o filme é assim qualquer coisa de, não sei, dá aqui à história, e ver no ecrã a forma como os atores representaram estas personalidades todas e estes tipos de comportamentos e tudo mais. Mas é uma história muito crua, muito. Mas como tinha referido também, acho que esta história vem muito, com certeza, digo eu, das vivências do próprio autor, não é? Desta questão dele ter tido esta experiência também num rancho e no oeste dos Estados Unidos, toda essa vivência que ele provavelmente teve na sua adolescência, por aí fora, terão influenciado muito a forma como ele escreveu este livro e talvez pessoas que ele conheceu, quem sabe. Eu por acaso não fui pesquisar entrevistas, se é que ele as deu, provavelmente não, mas penso que quase todo o escritor terá muito de si ou das suas experiências ou conhecimentos de vidas de outras pessoas que ele terão passado também por ele. Mas é uma história muito crua, muito rude, digamos assim, e muito psicológica, o que eu gostei bastante. Portanto, aconselho muito esta leitura e a visualização do filme também. Era isto que eu tinha para hoje. Um beijinho grande e vemo-nos na próxima. Tchau!